Araújo. E eu queria falar também sobre esse jogador que fez uma partida em La Paz, Luiz Araújo, que fez uma partida em La Paz como se La Paz não fosse um local a 3.300 de altitude, e 72 horas depois estava no Maracanã jogando como se não tivesse jogado a 3.300. Né? Porque hoje o que a gente viu de melhor do primeiro tempo do Flamengo foi essa capacidade de todo mundo se mexer, de abrir espaço um para o outro. A gente viu muitas vezes o Luiz Araújo vindo trabalhar por dentro, o Gerson ocupando espaço, né? O Michael faz um gol muito bem feito, né? Que é de antecipação ali ao lateral, de jogador que evoluiu mesmo, né? O Michael sai de mais um ponta corredor ali para um cara que se coloca bem na área, define bem, um jogador que amadureceu bastante e volta nesse status para o Flamengo. Essa questão de falta de entrega do Flamengo, ela ficou para trás mediante os últimos jogos que a gente viu. Concordo. E quando chega o Michael, é um cara que vai na certeza. Já chegou ontem, joga hoje e entrega. Entregou gol, entregou uma atuação, um jogador que... Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para a repercussão da mídia esportiva de todo o Brasil sobre a grande vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino no Maracanã. Vitória que contou aí com a reestreia do Michael, que chegou jogando muita bola, chegou com tudo. O Robozinho representou demais. E também teve o Luiz Araújo jogando muita bola, demais também, e contribuindo para o segundo gol, né? E teve outros destaques também, vamos ver aí a imprensa, vários jornalistas falando sobre essa vitória do Flamengo, que agora mantém aí mais próximo da liderança e também mantém o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Deixaremos os créditos na descrição e pedimos a você que nos apoie se inscrevendo aqui, ativando o sino, deixando um like para ficar por dentro de todas as... Tudo isso computado e computado também que a defesa deu um gol de presente para o Red Bull Bragantino. Foi. Presente que foi devolvido instantaneamente. Com um gol contra que é meio cômico até, desculpe o torcedor do Red Bull Bragantino, mas né? Do churrasco. Assim, a falta de sorte envolvida no gol contra do Bragantino é uma coisa difícil da gente ver no futebol, mas acontece de vez em quando. Isso dito, o Flamengo tem uma noite positiva para o seu momento, né? Enquanto espera a volta do Tite, que felizmente teve alta ontem. Não sei quando ele vai voltar a trabalhar, mas que seja logo e que ele esteja bem para continuar trabalhando pelo Flamengo. Foi o filho do Tite no comando técnico hoje, o Matheus Bach. Agora, Bertozzi, assim, claro que a gente vai falar do jogo, a gente vai falar um pouco do desempenho do Flamengo, etc., que eu acho que não dá para cobrar muito ainda, é complicado. É um Bragantino também muito desfalcado, é bom lembrar, né? 10 desfalques do Bragantino. 10 desfalques do Bragantino, entre eles o Elinho, que vem sendo o principal jogador desse time. Mas, assim, a gente já citou aqui, falei da estreia do Michael e o André citou o Luiz Araújo, que vive um excelente momento, realmente destacando o jogo de quinta-feira à noite. Bom lembrar, né, gente? O Flamengo jogou na altitude quinta-feira, 11h30 da noite, o Flamengo estava jogando lá, horário de Brasília, né, 11h30. E aí o Flamengo já está jogando agora, domingo, e aí eu quero chegar também no Gerson. Eu não sei exatamente a minutagem do Gerson, deve ser um dos caras que mais joga pelo Flamengo. Sim. Ele saiu depois da metade do segundo tempo, acho que eram uns 30 minutos mais ou menos por aí, quando sai o Gerson. É impressionante o que o Gerson está fazendo
Tecnicamente, a gente já vinha elogiando, mas fisicamente é impressionante o que o Gerson está fazendo também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. A confiança de quem teve uma merecida convocação para a seleção brasileira. É bom pontuar isso também dessa semana. E é legal porque não deixa de ser uma volta por cima dele. Quando o Flamengo teve aquele momento de muita baixa ali, aquela época de Amazonas, Palestino, em que muitos torcedores queriam colocar a cabeça do Tite a prêmio, o Gerson era um dos mais perseguidos. Era um dos mais criticados. Eu lembro de estar fazendo cobertura no Chile e muitos torcedores bem insatisfeitos com o desempenho do Gerson. Então, ele se recuperou também tecnicamente, pessoalmente, e acho que ele tem um papel muito importante neste modelo de time que tem hoje o Flamengo. Especialmente no modelo de hoje, porque acho que o Tite fez algo que ele deveria fazer, que era a colocação do Bruno Henrique ali como referência no ataque, já que não tinha as suas duas principais opções. Sim. Mas eu uso a palavra referência, mas não é uma referência de posicionamento, né? Porque hoje o que a gente viu de melhor do primeiro tempo do Flamengo foi essa capacidade de todo mundo se mexer, de abrir espaço um para o outro. A gente viu muitas vezes o Luiz Araújo vindo trabalhar por dentro, o Gerson ocupando espaço, né? A mesma coisa ali com o Michael trabalhando. O Michael faz um gol muito bem feito, né? Que é de antecipação ali ao lateral, de jogador que evoluiu mesmo, né? O Michael sai de mais um ponta corredor ali para um cara que se coloca bem na área, define bem, um jogador que amadureceu bastante e volta nesse status para o Flamengo. Então, gostei, apesar de toda a desculpa que a gente poderia dar em função do desgaste, desse intervalo menor que 72 horas entre o jogo, com uma viagem longa no meio, eu achei o primeiro tempo bem satisfatório do Flamengo, assim, em termos do que ele poderia entregar. E no segundo, acho que está bem explicado a questão da queda de desempenho, da queda física, eu acho que é absolutamente natural. Às vezes é bom a sorte ajudar, né? O jogo poderia ficar complicado se 1-1 se arrasta, até porque justamente essa questão física podia se complicar, mas o gol saiu tão rapidamente que o Flamengo voltou a se acalmar no jogo. Então, primeiro tempo melhor que o segundo, mas assim, hoje era para buscar de alguma maneira o resultado. E a maneira que o Michael voltou é ótima notícia, porque ele vai ser muito exigido. Ele, ao contrário dos jogadores do Flamengo que vem em plena temporada, ele teve pausa, pré-temporada. Estava na pré-temporada. Estava com pré-temporada, ganhou um título de Supercopa com a Al-Hilal. Ou seja, a preparação do Michael em relação aos outros jogadores do Flamengo, ela é muito diferente. O estágio físico do Michael é diferente. Então, acho que é um jogador que vai ter uma importância vital nessa sequência de temporada. Pode entregar muito ainda, hein, Pedro? Tudo bem? Pode, William. Tudo bem? Um abraço, boa noite a você, André. Boa noite. Breler, Léo, fã de esporte. É a grande notícia de hoje, né? O André já citou o Michael Araújo, que talvez fique um pouco... Luiz Araújo. O Luiz Araújo, desculpa. Um pouco apagado na análise, porque o Michael é apresentado, estreia, faz gol, abre o placar. Mas o que o Luiz vem fazendo há algum tempo, e não é de hoje, não é pela partida contra o Bolívar na altitude, não é pelo jogo de hoje, quase toda jogada de perigo do Flamengo, ela passa por ele. Então é bom frisar porque a pressa para se criticar quando ele errava lá atrás, uma coisa ou outra, e sempre foi muito importante para o time, ela era mais do que acelerada, né? Era mais do que pressa até. E é um cara de fundamental importância. Compensa se alguém não marca, chega se alguém não cria. Isso. Se precisar, troca de lado, quando muita gente não tem como fazer por ali, quando teve a lesão do Cebolinha. E hoje, mais uma vez. O primeiro gol passa por ele, o segundo gol passa por ele. É um dos caras que mais corre na altitude. O Flamengo chega de madrugada, treina 5h30 da tarde, sexta-feira. Ontem já não pode ser um treino, sabe, de muita intensidade, entra em campo hoje com um time que nunca jogou junto, até porque o Michael era o primeiro jogo. Então, é muito fácil também de sentar aqui e querer cobrar mais e mais e mais. Eu acho que o Flamengo teve um bom resultado. O Flamengo venceu e ele vinha de 2 derrotas, é bom lembrar, né? Ele vinha de uma sapatada do Botafogo no fim de semana passado, ele vinha de uma derrota, apesar de tudo, no meio de semana, ele precisava vencer. E você vencer com esse fato novo te ajuda um pouco, porque você lembra que tem o Michael que chegou, tem o Alexandre que está chegando, tem o Alcaraz que está chegando. Então esse time pode passar a virar um pouco esse noticiário de perda de jogadores e sim falar em ganho de jogadores. Era muito importante. Primeiro tempo, o Red Bull Bragantino era até melhor antes do gol. No começo o Red Bull do jogo, Bragantino era melhor, um ataque que se movimentava bastante, dificultava para a linha de defesa do Flamengo, que estava um pouco perdida assim, Pulgar e Alan ali ainda tentando entender. O Léo Ortiz não estava exatamente como volante, como nos últimos jogos, estava como zagueiro, compensava muito uma partida ruim do Davi Luiz e indo para frente muita qualidade. A gente vê a bola do Gerson para o Luiz Araújo para o segundo gol. É uma dupla que vem resolvendo muita coisa para o Flamengo. O Gerson, é bom frisar, sofreu muito no jogo de quinta-feira. O Gerson no primeiro tempo, depois dos 15 minutos, ele não conseguia mais compensar, não conseguia chegar para marcar. E está em campo hoje, então às vezes a gente também sobe muito a régua da cobrança, sabe, do pedido. Era um jogo diferente, é só você olhar para a arquibancada. O Flamengo hoje levou muito pouca gente no comparativo para o que leva ao Maracanã. Então também parecia um jogo em que até a torcida estava meio tentando entender o que era. Para essa rodada de brasileiro, o Flamengo venceu.
não tinha Tite, estava o Matheus por ali, vacilou de novo, o Alan ali dentro da área, vinha até tentando fazer um jogo melhor que os últimos, o Alan, mas vacilou, mas já tinha de novo um jogador que sobrava na linha, porque a defesa inteira sai, o Wesley fica, então também, se fosse o jogador, um toque do jogador do Red Bull Bragantino, teria ainda essa situação de jogador dando condição, mas no fim das contas, um jogo parece ser meio protocolar, né? O Flamengo que não avança a quinta marcha em nenhum momento, a torcida que não compra ideia, uma volta de um jogo complicado, porque é uma logística complicada, a gente viu aqui com o Calçade durante toda a semana, o Donan por lá, e não é balela, não é porque bater na tecla, e o Flamengo venceu. Num campeonato que o Fortaleza vai, o Botafogo empata fora de casa, o Flamengo não pode se desgarrar. Então é interessante, pensando muito em quem chegou, Michael, quem já vinha jogando, Luiz Araújo e Gerson, e no que pode chegar ainda de peça para esse Flamengo. Acho que o Flamengo tem alguma... É que óbvio que o Flamengo pode entregar de futebol é mais do que isso. Mas também não sei se dá pra gente exigir muito mais do que isso nesse momento. Tem alguns momentos, sim, a gente pode questionar algumas escolhas do Tite e tudo, mas fisicamente esse time parece estar no limite. Eu acho que assim, o Breila, muita gente criticava, inclusive a gente falou aqui algumas vezes sobre o Flamengo que parecia que ficava às vezes meio acomodado, achando que ia resolver o jogo na hora que dava e que não, a gente tem capacidade aqui, temos jogadores, na base da individualidade a gente pode... A impressão que dava é que era um Flamengo, às vezes, que podia fazer, mas não fazia porque achava que tinha um jogo nas mãos. E muitas vezes o Flamengo perdeu pontos em virtude disso. Mas o que a gente tem visto desse Flamengo está bem longe desse tipo de análise. É um Flamengo que se entrega, é um Flamengo... Sim. A gente está falando aqui, no caso de 3 jogadores, tem outros que a gente pode falar. Tecnicamente, achou o Léo Ortiz ali de volante, é um zagueiro, é um volante... O Léo Pereira se entregando na lateral também. De novo, enfim, e bem. Essa questão de falta de entrega do Flamengo, ela ficou para trás mediante os últimos jogos que a gente viu. Né? Concordo. Boa noite, William, companheiros, fãs de esportes. De fato, o sacrifício não tem faltado ao Flamengo. De jeito nenhum. A gente percebe até no aspecto de voluntarismo dos jogadores, de fazer mais de uma função. O Léo Ortiz... de topar o desconforto de jogar como volante. Hoje, embora tenha começado como zagueiro, terminou o jogo como volante mais uma vez. Vai muito bem nas duas. Vai muito bem, mais uma grande partida dele. Mas principalmente no aspecto de entrega ao que o torcedor do Flamengo espera em campo. O Léo citou o Gerson, que ele teve uma instabilidade, aquele jogo contra o Palestino emblemático, de uma certa apatia, mas depois dali, que foi um jogo que representou um baque para o Flamengo, o Gerson virou a chave. O Gerson é outro jogador. O Gerson faz por merecer carregar a braçadeira de capitão, uma liderança muito positiva em campo e muito pelo exemplo que ele dá. Um cara que não desiste de jogada, que corre o tempo inteiro, que aparece, que tenta. O passe diferente geralmente sai dos pés do Gerson. E até em relação a isso, ao meio-campo, eu vi uma evolução hoje do Flamengo. Uma saída de bola mais limpa, com Pulgar e Alan mais confiantes nesse passe que o Léo Ortiz tem muito, que é o de quebrar linhas, e estava funcionando no primeiro tempo, mesmo com a pressão do Red Bull Bragantino. Então é algo para se levar dessa partida. O Alan ali acaba se complicando no lance do gol, o segundo tempo já dá uma desconcentrada, mas fez um bom primeiro tempo. Conseguiu se redimir dos últimos jogos e a dobradinha dele com o Pulgar finalmente funcionou. É o que se espera ali dessa dupla. Mobilidade no meio campo e uma boa saída de bola. E lá na frente, o que agrega a chegada do Michael tem a ver com o aspecto físico, que é mais um jogador para ser opção para o time, porque a gente precisa listar todos os problemas que o Tite teve com o Cebolinha. Não foi um jogador confiável na temporada e o Flamengo chegou a usar ali o Matheus Gonçalves, que ontem estava... Confiável em termos físicos, né? Em termos físicos. Tá, quando jogou, foi bem. E é um jogador que faz a diferença tecnicamente. Mas jogou Matheus Gonçalves, que ontem estava jogando final do Mundial Sub-20, baixando de categoria. Jogou o Verton, que é uma opção que ainda não vingou no time principal. Então, o Tite precisou ser inventivo por ali para tentar uma solução para a falta de jogador. E quando chega o Michael, é um cara que vai na certeza. Já chegou ontem, joga hoje e entrega. Entregou gol, entregou uma atuação, um jogador que ele dá esse 1 contra 1 pelo lado esquerdo, que o Luiz Araújo também dá, mas pelo lado direito, o Luiz Araújo jogando por ali perde muito do jogo dele. Então a chegada do Michael é fundamental, mas para mim chega com atraso. É uma contratação que veio com pelo menos um mês de atraso, porque se tivesse chegado o Michael antes, diante dessa instabilidade com o Cebolinha, o Tite teria resolvido muitos problemas por ali. Eu tenho certeza que o Michael vai preencher essa lacuna que faltava no elenco do Flamengo. Não é...
mesmo com o Cebolinha no elenco, o Luiz Araújo não tinha substituto pelo lado direito. Quem está jogando por ali quando não tem Luiz Araújo é o Gerson. Então, nesse aspecto, é uma chegada providencial, mas também nada de outro mundo, que a diretoria do Flamengo está fazendo favor para o Tite. Pelo contrário, demorou a se movimentar no mercado e quando chega, só mostra como faz diferença ter jogadores a mais no elenco, ainda mais com a qualidade do Michael. E acho Aqui os membros do canal, acho revoltante insistir com esse pavoroso Alan e não dar oportunidade para alguém da base. O Everton Araújo vem entrando, né, Fabrício? Mas o Alan, de fato, é muito fraco. Câmera de segurança ABC. Como esse Lohan virou profissional, esse moleque é muito ruim. Eu não acho ele ruim. Ele é muito novo, né? E vai oscilar a câmera de segurança ABC. Como todo jogador que é muito jovem, né? Vai precisar ainda, já foi vaiado no Maracanã, naquele jogo contra o Cuiabá, uma idiotice ali de alguns torcedores do Flamengo, mas vai precisar evoluir muito, né? Alan é um morto, falou aqui o nosso amigo, né? Não consegui pegar. Mandem superchats para a gente, né? Porque tá chegando muita mensagem para a gente. O Kennedy Oliveira está falando aqui. O Ayrton Lucas está horrível. Está horroroso. Né? Tá horroroso o Ayrton Lucas. E o curioso é que ele fica rindo depois de cada erro dele. Eu acho irritante isso. Reparem só, ele erra e começa a rir. Rir do quê, cara pálida? Né? O jogador que vem falhando sistematicamente, jogo após jogo no Flamengo. Por isso que eu defendo a chegada imediata do Alexandro, que é muito mais jogador do que o Ayrton Lucas. O Alexandro vai chegar no Flamengo para ser titular, tá? O Júlio César, meu amigo, falando saudações rubro-negras, vitória importante hoje, time vindo de um desgaste absurdo. Isso tem que ser levado em conta, né? Renan Portela, membro do canal, mesmo com um novo desempenho ruim, diante de um fraco Bragantino, excelente resultado. Menos 2 pontos para o Foguinho na rodada. Vamos ganhar esse Brasileirão, Bea. João José, valeu pela vitória, né? Mas o jogo do Flamengo está terrível. Falhas, falhas, falhas e falhas. Falhas defensivas demais, né? Mais uma vez o Flamengo toma gol numa bola levantada sobre a área. É impressionante, né? Independentemente ali da condição, jogou a bola para a área do Flamengo, é o mais Jesus. Não há quem resolva esse problema. É um problema sério do time do Tite. Sério do time do Tite, né? Tem que resolver isso. Tem que resolver isso. E tem que ser cobrado o Tite. Né? Quando se recuperar, evidentemente, o cara saiu do hospital agora e tal, recebeu alta ontem, mas tem que ser cobrado. O Flamengo não pode cometer tantas falhas em bolas aéreas como vem as cometendo, né? O Luiz Carlos está falando aqui que, taticamente, esse Flamengo é horrível. Joelson, essa é uma questão, né? O Flamengo não consegue controlar o jogo todo, não consegue. Não consegue exercer o protagonismo, ter o controle da partida, mesmo jogando contra um time. É bem verdade que o Flamengo é esfacelado também, mas mesmo jogando contra um time esfacelado. O Alcaraz vai jogar numa outra posição em relação ao Alan, viu, Fabrício? Deixa eu ler aqui o superchat do Júlio César, mandem esse superchat também. Alan ficou muito bem no ataque do Bragantino. Pois é, foi dele a cabeçada, né? Foi dele, muito ruim, muito fraco, né? Jogador que não tem condição de vestir a camisa do Flamengo, Júlio. Grande abraço para você. Esses caras estão muito cansados e o Ayrton Lucas cada vez pior. Por isso que eu defendo. Muita gente falando aí que o Alexandre não é jogador para Flamengo, porque fracassou com a seleção brasileira e tal. Eu acho isso um absurdo falar isso, cara. O Alexandre é muito bom jogador. Muito bom. Muito bom. Merece ser titular do Flamengo e com certeza será titular do Flamengo, porque o Ayrton Lucas não está jogando absolutamente nada. Absolutamente nada. O pessoal pega no pé do Alan com razão, mas o Ayrton Lucas, em contraponto, não está jogando absolutamente nada. O Leandro Molan, Michael, o jogo já fez mais que o Gabi em um ano. É verdade. Nossa, jogando pelo lado que não é o bom deles, né? Jogando pelo lado esquerdo, fez um grande primeiro tempo o Michael, grande primeiro tempo. E é aí que a gente vê, né, cara, um jogador que ganhou uma consciência tática muito importante com o Jorge Jesus. Luciano Pereira, Alan está evoluindo, deu assistência hoje. Pois é, mas para o gol do Red Bull Bragantino. Meu amigo Augusto César Carvalho, o que me preocupa no Alexandre são as contusões. Sim, mas vamos deixar chegar primeiro, né? Meu amigo Rogério Rosa mandando mensagem por aqui. 3 pontos, bora para cima. Alan, cara, jogo muito mal. Beijinho numa fase horrível. Misha foi bem, muito bem o Michael, né?
muito bem. Fez gol de centroavante, como está falando o Osmar Margarido. É importante lembrar que no time do Al Hilal ele jogava pelo lado direito, hoje jogou pelo lado esquerdo, né? Mas jogou muito bem, enquanto teve pernas, né? Mas assim, o Michael vinha jogando aqui, o ritmo do futebol saudita é diferente, né, cara? Mas o Michael vinha jogando como titular do Al Hilal. O Fabrício, que é um crítico feroz do Tite, está falando aqui que o Tite reclama do calendário e coloca o Gerson quase todo o jogo, sendo que foi um dos que mais se sentiram a altitude. Mas não dá para tirar o Gerson. O Gerson está jogando muito bem, né, Fabrício? É o esteio desse time. É o principal jogador nessa temporada do Flamengo. Galera, esse foi o vídeo aí, tá? Que partida importante aí do Flamengo. A gente pode destacar aí a grande partida, a grande atuação do Michael, né? Foi um momento ali muito emblemático, um momento que a torcida comemorou muito, né? Quer dizer, desde que ele entrou, né? Desde que ele esteve aí no time titular, ele já foi muito ovacionado, né? Porque a torcida tem um carinho muito grande por ele. E ele mostrou que tá muito confiante. Que de lá pra cá ele evoluiu muito, né? Quando a gente vê aquele Michael de 2020, 2021, a gente vê que ele mudou muita coisa assim, né? Mas claro que a parte boa é que ele manteve também a sua essência, o drible, rapidez, é um cara muito liso, muito difícil de marcar. E pro Flamengo é muito bom, porque ele abre espaços, ele quebra linhas, ele é muito rápido, é um jogador muito inteligente. Então faz muita diferença um cara assim pro Flamengo, né? Faz muita diferença, como ele fez hoje, né? E é um cara que também, além de ser bom com a perna, ele conseguiu também mostrar que é bom de cabeça, porque ele fez gol de cabeça, né? Estilo centroavante ali. E aí já um gol muito comemorado, porque é o primeiro gol da sua estreia, né? Desde que ele voltou, porque na verdade ele voltou agora e estreou hoje. Precisou de poucos minutos para poder marcar. Então, muita felicidade aí, né? A gente continua desejando que o Michael continue fazendo bons jogos e que possa estar aí mantendo a sua alegria, a sua felicidade, que ele possa continuar sendo um jogador importante aí, porque já foi nesse primeiro jogo, mas que ele apareça a partir de agora mais vezes, né? Que ele possa assumir esse lado aí esquerdo, possa estar assumindo o papel que o Cebolinha assumia, e que ele possa estar conseguindo, né, trazer felicidade para o Flamengo, porque ele já conseguiu fazer isso agora nessa primeira partida. Mas tem jogos importantes, como na quarta-feira que vai ter Copa do Brasil contra o Bahia, que ele pode atuar. E tem outros também que jogaram muito bem, né? A gente pode falar aqui, o próprio Luiz Araújo jogou muita bola, o Gerson, como sempre, jogou bem. E o Flamengo mostrou que tem força para poder virar, né? Porque fez o gol, tomou um empate, um gol besta novamente, mas logo em seguida conseguiu empatar o jogo. Conseguiu virar o jogo, na verdade, e garantir a vitória. Poderia ter feito mais? Poderia, né? Tive ali que o próprio Michael perdeu um gol de cara ali. Outros jogadores tentaram também, mas o goleiro do Bragantino pegou também muitas bolas. Então isso acabou fazendo diferença, né? De fato, assim, para que o Flamengo não fizesse mais gols. Mas foi uma partida boa para o Flamengo, né? Traz aí agora uma tranquilidade e uma confiança para que na quarta-feira, que é mata-mata, o Flamengo chegue com mais gana, chegue com uma expectativa maior, né? Chegue mais tranquilo, mais confiante para poder enfrentar o Bahia, que vai ser um duelo muito difícil, porque vai ser em Salvador. E o Bahia é um time muito bom, é um time que tem grandes peças, tem um bom treinador também. Então o Flamengo vai precisar ver o que é que vai fazer, né? Contar também aí, esperamos que logo, né, em breve, com os seus reforços que estão vindo, que vão fazer a diferença, claro. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto e até o próximo vídeo.